Pema Gesadon Pula Yatsen Choginyo Drupni Pema June Jesudra Kodu Kadruma Peko Jeji Jesuda Gruji Jinji Lati Jesuso Guru Pema Siji Hom Jen Yuji Nujansan Pema Gesadon Ola Yatsen Choginyo Drupni Pema June Jesudra Kodu Kadruma Peko Jeji Jesuda Druchi Jinji Loti Jesuso Guru Pema Siji Hom Jen Yuji Nujansan Pema Gesadon Pula Yatsen Choginyo Drupni Pema June Jesudra Kodu Kadruma Peko Jeji Jesuda Druchi Jinji Lati Jesuso Guru Pema Siji Refúgio Bodhicitta Sanjay Chodan Sochi Chonana Janchu Badu Dani Chasuchi Daki Jinso Jipe Sonanchi Drola Benche Sanjay Drupashu Sanjay Chodan Sochi Chonamba Janchu Badu Dagni Chasuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Benche Sanjay Drupashu Sanjay Chodan Sochi Chonala Janchu Badu Dagni Chatsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Benche Sanjay Drupashu Boa noite para todas, para todos. Então, vamos dar continuidade a esse nosso curso da história do pensamento budista indiano. Semana passada eu acredito que a aula tenha sido um pouco longa, mas
mas ela teve que lidar com uma série de questões importantes, questões complexas, inclusive até o sentido que existe em estudar o budismo indiano. Quer dizer, por que razões que é importante estudar o budismo indiano. Hoje, nós já vamos entrar, quer dizer, de uma forma mais direta, mais concreta. Bom, primeiro, vamos procurar estudar, quer dizer, aquelas bases assim, mais históricas do chamado budismo clássico. Ou seja, na história do budismo indiano, bom, a história do budismo indiano, vocês devem saber, é uma coisa bastante longa, quer dizer, algo que começa por volta do século V a.C., o budismo só vai desaparecer da Índia lá pelo século XII, da era cristã. Então, são coisas, pelo menos 1.700 anos de história, não é pouca coisa. Mas, se nós formos classificar, quer dizer, em termos, né, dos períodos ou dos ensinamentos, é uma coisa bastante clara que tem dois períodos que são básicos, que são fundamentais, que vão estruturar praticamente tudo quanto existiu no budismo indiano. Primeiro, é aquela fase que nós chamamos de budismo clássico. O que eu, por várias razões, quer dizer, eu evito falar, por exemplo, de budismo Hinayana, budismo do pequeno veículo. Quer dizer, eu geralmente falo do budismo clássico, que é uma fase que se estende, por assim dizer, desde o século V da era cristã, antes de Cristo, desculpe, até mais ou menos primeiro, segundo século da era cristã. Quer dizer, durante esses 600 ou 700 anos, praticamente se consolida a literatura, a forma de ser do budismo mais antigo. Depois, nós vamos ter aulas especificamente sobre o Mahayana, sobre o grande veículo. Em um momento indeterminado da história indiana, que pode oscilar assim, entre o primeiro século antes de Cristo, o primeiro século depois de Cristo, surge um outro período da história budista. Nós chamamos o budismo do grande veículo, o budismo Mahayana, e já vai adquirir características bastante diferentes. A segunda parte do curso, eu pretendo trabalhar dessa questão do budismo Mahayana, mas a aula de hoje ela vai ser essencialmente centrada no budismo clássico, principalmente no desenvolvimento da literatura, dos formatos da literatura do budismo clássico. E isso, até mesmo para o estudo comum do budismo, vai ser de uma grande importância. Vejam bem, se vocês pegarem grande parte da literatura budista tibetana, mesmo essa literatura, né, que foi traduzida para o inglês, para o português, para as diversas línguas ocidentais, vocês vão encontrar uma série de termos, de conceitos, que têm sua origem já na época do budismo clássico. Então, sem ter uma noção mínima de que conceitos são esses, quer dizer, o que significam esses conceitos, muitas vezes, quer dizer, a leitura até mesmo dos textos do budismo tibetano pode ficar assim extremamente, quer dizer, prejudicada. Então, nesse sentido, por mais que possa parecer distante, na verdade não é tão distante quanto se imagina, mas por mais que possa parecer distante essa história do budismo clássico na Índia, certamente existe alguma coisa de muito importante, de muito fundamental a ser aprendido aí. Alguma coisa que, se nós não aprendermos, o nosso conhecimento do budismo vai se tornar uma coisa muito limitada ou muito unilateral. Bom, eu já venho dizendo, desde a semana passada, que desde que eu retornei ao Brasil da Ásia em 2005, eu já dei diversas vezes esses cursos sobre a história do pensamento budista, incluindo aí os cursos sobre o pensamento budista indiano, e que no começo, nos primeiros anos, eu praticamente só dava cursos dentro das comunidades budistas, das sanghas budistas. Nos últimos anos, eu passei também a desenvolver alguns cursos na universidade. E aí, eu vou fazer uma breve referência, uma coisa bem breve, bem simples, a algumas diferenças metodológicas entre as abordagens no estudo do budismo. Bom, primeiro, nós temos aquelas abordagens ditas tradicionais.
Bom, falando de um local próximo, nós temos as 4 escolas importantes do budismo tibetano. Nyingma, Kagyu, Sakya, Gelug. Todas essas escolas, elas têm algum tipo de relato do que foi o budismo tibetano, ou o budismo indiano, desculpa. Todas elas possuem um relato tradicional do que foi o budismo na Índia, de como o budismo se desenvolveu na Índia, até chegar ao ensinamento da linhagem. Bom, para os praticantes budistas, e geralmente um praticante budista é um praticante que pratica dentro de uma linhagem específica, isso tudo é extremamente importante. Quer dizer, é muito importante absorver a maneira tradicional de se pensar a história do budismo indiano. Agora, isso também tem algumas limitações, que geralmente, se você só aprende o relato tradicional, você fica preso a uma visão de uma determinada escola, de uma determinada linhagem, e isso torna muito difícil que você entenda outros aspectos da história do budismo, que podem ser extremamente importantes, mas que não são diretamente ligados à história da linhagem. Bom, uma segunda abordagem surgiu na modernidade, a abordagem, por assim dizer, moderna dos estudos budistas, vamos supor, da Europa, do século XVIII para cá. Bom, eu digo, iniciou na Europa, né, até com uma certa ironia, porque no final do século XIX, os japoneses aprenderam tudo que os europeus tinham feito, começaram a desenvolver estudos acadêmicos do budismo de um nível muito superior ao dos europeus. Então, nesse sentido, quer dizer, o Japão, por assim dizer, no século XX, ele toma a liderança, assume a liderança dos estudos acadêmicos do budismo. E mesmo hoje em dia, com todos os problemas que se tem na academia japonesa, é difícil contestar a liderança que o Japão exerce nessa área. Agora, é interessante que nós temos aí uma outra abordagem que é academicamente indispensável, mas que é completamente diferente das abordagens tradicionais. Quer dizer, o que conta numa abordagem acadêmica do budismo, e é a abordagem que nós temos que desenvolver na universidade, quando nós damos curso na universidade. Porque na universidade não é lugar para positivismo religioso, vou dizer isso com toda clareza, mas é toda uma metodologia baseada, primeiro, quer dizer, na história, no estudo dos diversos períodos históricos do budismo. Segundo, quer dizer, em análises linguísticas, filológicas, quer dizer, toda a linguagem budista, ela é rigorosamente analisada a partir de uma série de critérios. Bom, se alguém for me perguntar qual dessas duas abordagens é a correta, qual é a abordagem certa, ou, por exemplo, qual é a abordagem superior, eu chegaria a dizer, né, que é uma pergunta sem sentido, porque são abordagens que têm objetivos diferentes, elas partem de metodologias diferentes, mas todas elas têm algumas forças, algumas fraquezas. Por exemplo, a abordagem acadêmica que eu estou me referindo. Se vocês quiserem ter um conhecimento factual, relativamente objetivo, vamos supor que tal sutra, em que época, em que região da Índia ele surgiu? Nesse tipo de questão, né, a abordagem acadêmica dá de 10 a 0 na tradicional. Geralmente, a abordagem tradicional ela está muito ligada a relatos míticos, a patriarcas da escola, por exemplo, no budismo tibetano, aos Siddhas, a uma série de coisas que tem muito valor, que tem um valor incontestável na dimensão religiosa ou prática do budismo. Mas se você quiser saber objetivamente, vamos supor, o Saddharma Pundarika Sutra, o famoso Sutra do Lótus, em que região da Índia ele surgiu? Mais ou menos em que época ele surgiu? Em que circunstâncias históricas ele surgiu? Se é esse tipo de coisa que vocês quiserem saber, a abordagem acadêmica moderna é muito mais apropriada do que a abordagem tradicional. Agora, será que isso quer dizer,
que a abordagem tradicional estaria, entre aspas, errada, que ela não tem sentido. Não. Uma razão muito simples. Todas as abordagens têm seu alcance, têm as suas limitações, têm os seus méritos e os seus deméritos. E, por exemplo, se vocês quiserem saber, a partir da abordagem acadêmica, qual é o sentido último do budismo? O que o budismo tem a dizer para a minha vida? Existe ou não existe essa libertação do sofrimento? E de que forma que isso se realiza? A esse respeito, a abordagem acadêmica não tem praticamente nada para dizer. Pode ser a questão mais importante, mais fundamental de todas, mas isso só são questões que você vai encontrar ou nas abordagens tradicionais da história do budismo, ou então, quer dizer, em alguns estudos filosóficos do budismo, de um estilo, por exemplo, que existe bastante no Japão, que vão procurar se interrogar sobre o que é o budismo, mas na relação com a condição humana. Quer dizer, em que sentido o budismo pode esclarecer, ele pode elucidar as questões, quer dizer, os problemas da condição humana. Então, eu gostaria de deixar claro, eu não estou defendendo aqui a hegemonia, a superioridade de nenhuma dessas abordagens, mas, como nós estamos falando, pelo menos nessas primeiras fases, de alguma coisa a respeito da história do budismo indiano, então, pelo menos até a aula de hoje, eu acredito que a abordagem dita acadêmica vai ter uma certa predominância. A partir da semana que vem vai ser um pouco diferente, por razões que eu acho que vocês vão começar a entender, mesmo que intuitivamente. Agora, só uma última observação, antes de entrar no primeiro dos tópicos importantes de hoje. Bom, eu tive um processo bastante longo, quer dizer, de estudo do budismo no Japão. Eu residi no Japão, quer dizer, desde 1985 até 2003. Ou seja, eu passei por todo um processo de 18 anos de aprendizado, quer dizer, tanto nas instituições tradicionais quanto na academia japonesa. Depois, eu tive aquela experiência, em um certo sentido, extraordinária, de passar 2 anos como professor de japonês no sul de Taiwan. Aí eu sempre pergunto para as pessoas de brincadeira, nos 6.000 anos da história da humanidade, quantos são os brasileiros que vocês conhecem que ensinaram japonês na China? Eu digo isso de brincadeira, mas é uma brincadeira que faz seu sentido. Mas, como nesses 2 anos que eu residi em Taiwan, primeiro, o ritmo de trabalho de um professor universitário em Taiwan, pelo menos nesses 2 anos que eu residi por lá, é relativamente soft comparado com o professor brasileiro. Pelo menos, quer dizer, nesse período que eu residi em Taiwan, entre 2013 e 2005, por exemplo, essa correria que a gente tem na academia brasileira, por exemplo, de produção quantitativa, você tem que produzir muita coisa, escrever muita coisa, tem que botar muita coisa no seu lápis ou coisa do gênero. Isso não existia. Era uma vida assim bastante solta, que você tinha que dar alguns horários de aula por semana e possivelmente participar de um evento acadêmico por ano. Se você cumprisse essas exigências básicas, você praticamente estava livre, você podia fazer o que você quisesse com o seu tempo livre. Bom, Taiwan tem uma outra característica que eu apreciei muito, que lá, por exemplo, as obras consideradas de grande valor intelectual, elas são publicadas com subvenções estatais em grandes quantidades. Então você pode adquirir obras de altíssimo valor acadêmico e intelectual por preços assim inacreditavelmente baratos. Quer dizer, o livro bobagem em Taiwan custa caro. Se vocês quiserem comprar bobagem, se vocês quiserem comprar coisa sem valor, vocês vão ter que soltar uma grana violenta. Agora, obras que têm valor intelectual, obras que fazem parte de um patrimônio intelectual importante, geralmente elas são publicadas em grandes quantidades, assim, subvencionadas pelo próprio governo. E isso, né, me deu uma chance assim, bastante inusitada
de estudar possivelmente o que melhor se estuda sobre o budismo na China e em Taiwan. E isso mudou muito a minha forma de ver. Às vezes eu penso, né, que se não fosse por esses 2 anos que eu estive em Taiwan, possivelmente eu teria apresentado um quadro do budismo bem mais deficiente aqui no Brasil. Porque realmente eu aprendi muita coisa naqueles 2 anos. Mas, resumindo, a coisa mais importante que eu aprendi, em termos da abordagem ao budismo indiano, ao pensamento budista em geral, naqueles 2 anos, eu senti que é importante, primeiro, você diferenciar claramente o que é a descrição histórica do pensamento budista. Por exemplo, de tal ano a tal ano você tem determinado período que aparece determinada literatura e coloca determinados temas. Aí o outro período, por exemplo, o budismo Mahayana, ele surge mais ou menos em tal época, ele surge em tal e tal circunstância, ou seja, essa parte histórica descritiva. E, por outro lado, as avaliações do pensamento budista. Quer dizer, quais são os temas, os tópicos do pensamento budista que aparecem em cada uma dessas épocas. E, ao mesmo tempo que você distingue as duas coisas claramente, se você consegue manter uma certa relação tensa entre as duas coisas, a abordagem à história do budismo tende a se tornar extremamente produtiva. Bom, essa é uma convicção pessoal minha, que eu acredito que tenha sido confirmada nos últimos 4 anos do meu trabalho na UFPB. Eu percebi que, pelo menos no caso daqueles alunos que têm um empenho forte no estudo, que têm um interesse forte pelo estudo do budismo, pela compreensão do budismo, que esse tipo de metodologia realmente traz bons resultados. Bom, então, primeira coisa, a aula de hoje ela vai ser dividida em 2 partes desiguais, 2 partes completamente desiguais. A primeira, ela vai procurar explicar um pouco como é que foi o processo histórico do desenvolvimento do budismo mais antigo, principalmente da literatura do budismo mais antigo. A segunda parte vai lidar com a avaliação de alguns tópicos do pensamento do budismo mais antigo, que eu pretendo aprofundar o máximo possível nas 3 aulas seguintes. Então, entrando na primeira questão, existem algumas coisas extremamente importantes quando nós tentamos pensar o budismo mais antigo. Primeira coisa, o primeiro mito que a gente tem que desfazer. Bom, sugiro para vocês, se vocês têm muitos amigos budistas, e vocês abrem o Facebook, toda hora está aparecendo uma citação, tal, Buda. Isso, Buda. Às vezes eu tenho a impressão que Buda é o cara mais citado na internet. Bom, pode ser, porque grande parte dos amigos meus são budistas, eu praticamente tenho vínculos muito fortes com a comunidade budista, pode ser que pareça isso. Mas é impressionante porque se atribui ao Buda praticamente tudo. Desde os pensamentos mais abstratos, mais metafísicos, até uma forma de lidar com o mau humor, Buda disse praticamente tudo. Bom, o que é curioso? É muito curioso isso. Mas existe aí, quer dizer, toda uma mentalidade quando as pessoas falam Buda disse. Isso passa a impressão que é auto-evidente que a gente já sabe mais ou menos tudo que Buda disse. E eu gostaria de, pelo menos, colocar algumas objeções a esse tipo de coisa. Eu sempre brinco. Às vezes as pessoas falam, parece que as pessoas tiveram acesso ao gravador de Sakyamuni. Sakyamuni estava lá pregando, falando, fazendo os discursos dele. Aí, de repente, está tudo gravado em fita. Então, como a gente já sabe tudo que ele disse, é só ligar o gravador de novo que a gente já sabe. Existem aquelas outras fantasias. Por exemplo, na origem existia um budismo completamente puro, sem escolas. Que de repente começa aquela bagunça toda das escolas, aí ninguém mais entende o que é budismo. Bom,
qualquer análise séria da literatura budista. Isso no Japão, em Taiwan, no Ocidente, em uma série de locais, isso é praticamente senso comum. Dificilmente alguém contesta isso, geralmente se põe isso em xeque, geralmente se dá mal. Toda a literatura budista que nós conhecemos, incluindo aqueles extratos mais antigos, mais arcaicos, já é literatura de uma determinada escola. Ou seja, não existe nenhum tipo de literatura budista que tenha sido historicamente preservada e que, por assim dizer, seja anterior à divisão em escolas. Então, toda a literatura budista, por mais antiga que seja, ela já pressupõe o desenvolvimento de alguma escola. Bom, tem alguns outros problemas que eu gostaria de me referir posteriormente. Mas o primeiro conceito que eu queria que vocês tivessem em mente, um conceito que é fácil de lembrar, que eu vou explicar agora mais ou menos o que ele significa, vou procurar explicar da forma mais precisa, mais clara possível, que é aquilo que geralmente são chamados os concílios budistas, mas que geralmente, quando a gente fala de concílio budista, a palavra originária em sânscrito é Sangiti. Sangiti é uma palavra importantíssima na história do budismo. E, de um modo geral, o que o Sangiti significa? A tradução do termo é recitação comunitária. Então, vamos supor, o Buda entrou no Parinirvana, aí os discípulos têm que avaliar quais foram os ensinamentos que ele deixou. Aí os monges se reúnem, e eles fazem uma recitação comunitária daquilo que teriam sido as palavras do Buda, do Tathagata. Bom, isso já mostra, quer dizer, uma pequena diferença em relação ao conceito de concílio no cristianismo, principalmente no catolicismo. Porque, evidentemente, não em todos os sanguites, mas em alguns sanguites, são colocados problemas doutrinários, surgem disputas doutrinárias sobre diversos pontos de vista, mas isso não ocorre necessariamente. Ou seja, pode ocorrer um sanguite perfeitamente válido, sem que se tenha colocado nenhuma dessas questões. Ou seja, o sanguite, de um modo geral, e aí é um ponto importante que eu gostaria de relembrar, que o budismo, nos primeiros séculos, ele só existe enquanto a memória de uma comunidade, ou melhor, de uma memória de diversas comunidades. Então, Sangiti ele é a recitação conjunta, comunitária, daquilo que teriam sido as memórias compartilhadas para essa comunidade. Agora, é interessante, a cultura indiana, ela difere muito da cultura judaico-cristã, talvez até grega nesse ponto, porque é uma cultura que valoriza muito, por exemplo, a memória, os traços mnemônicos. Então é aquela coisa, né, que muito brasileiro que esteve na Índia já cansou de ver. O cara chega no interior, num vilarejo assim, mais remoto que tem no interior da Índia. Ele encontra lá um senhor analfabeto de 80 anos de idade, que consegue recitar o Bhagavad Gita todo de memória, assim, um erro que seja, perfeito. E esse senhor é analfabeto. Ou seja, os textos budistas, eles só se tornam textos escritos em um momento relativamente tardio, pelo menos nos primeiros 300 anos da história do budismo. Tudo isso só existia, quer dizer, enquanto memória. E isso é um dado que eu gostaria assim, que fosse devidamente, quer dizer, avaliado. Bom, primeiro problema aí é que se nós analisamos em termos modernos o que é a literatura budista, como que se desenvolveu a literatura budista, nós vamos chegar à conclusão que a literatura budista não teve sempre o formato que ela tem hoje em dia. Bom, existem termos que aparecem muito na literatura budista em chinês e japonês. As 9 divisões das escrituras, ou as 12 divisões das escrituras, que são os formatos mais arcaicos da literatura budista. Por exemplo, cada uma dessas divisões tem uma definição própria.
Agora, com o passar do tempo, essas estruturas foram se transformando até chegar àquilo que a gente chama de hoje os 3/6 ou Tripitaka. Ou seja, o ensinamento dos sutras, ou seja, os ensinamentos do Buda em linguagem mais coloquial, mais direta, do Vinaya, ou seja, dos preceitos monásticos, e do Abhidharma. O Abhidharma é impressionante, porque ele implica, quer dizer, uma análise filosófico-teórica do pensamento budista, de uma precisão absolutamente inacreditável. Então, praticamente, toda a literatura budista que existe hoje em dia, ela tem esse formato do Tripitaka. Tripitaka. Tri é 3, Pitaka é 6. Os 3/6. Bom, e, como dizer, praticamente toda a literatura atual tem esse formato. Por exemplo, se você for no Tibete, você tem o Tripitaka tibetano. Se for na China, você tem o Tripitaka chinês. Se for nos países do sudeste da Ásia, como a Birmânia, Sri Lanka, Tailândia, você tem o Tripitaka Pali. Você tem diversas versões do Tripitaka. Mas esse formato, né, que hoje em dia chega a ser universal, na verdade, ele é um produto relativamente tardio de um processo histórico extremamente longo. Isso é uma coisa importante da gente saber. Então, primeiro, eu vou me referir um pouco ao que foram os sanguites. Primeira coisa, a descrição histórica dos sanguites não é uma coisa consensual em toda a literatura budista. Nós temos diversas obras traduzidas para o chinês, por exemplo, que descrevem o desenvolvimento do budismo mais antigo. Nós temos equivalentes disso em tibetano, em pali, em diversas línguas. Dificilmente você vai encontrar entre as diversas tradições uma concordância absoluta. O que eu vou ensinar para vocês hoje é um esboço aproximado, mais ou menos baseado naquilo que os estudos acadêmicos consideram como mais confiável. Mas coloque na cabeça de saída que a questão é muito mais complicada, muito mais complexa do que possa parecer. Bom, dentro dessa perspectiva, existem 4 sanguites que seriam mais importantes dentro da história do budismo. Primeiro, seria o famoso Sanghiti de Rajagriha. Esse é o mais antigo de todos, supondo que ele tenha ocorrido realmente em termos históricos. Rajagriha é um local da Índia, onde ocorre o primeiro Sanghiti. Ele teria ocorrido pouco depois do Parinirvana de Sakyamuni. Ou seja, Sakyamuni ele adentra o Parinirvana. Então, os discípulos sentem aquela responsabilidade de preservar, de sistematizar o ensinamento. Então, é convocado pela primeira vez um sanghiti, uma reunião, para avaliar essa herança das memórias do ensinamento de Sakyamuni. Bom, aí ele teria sido presidido por aquele monge famoso, Mahakashyapa. Bom, Mahakashyapa, o pessoal que está ligado ao Zen, sabe muito bem quem é. Que é aquela figura, quer dizer, que teria visto aquela flor de Sakyamuni, teria intuído, quer dizer, o verdadeiro ensinamento para além da palavra. Mas, ao mesmo tempo, estariam presentes 500 arahats nesse primeiro sanghiti. Hoje em dia, é uma coisa impressionante você pensar nisso. Se você for nos países do Theravada hoje em dia, pode ser que você vai lá no interior da Birmânia, aí os monges falam, naquela montanha ali, certamente tem um arahat. Você sempre ouve essas histórias no sudeste da Ásia. Agora, 500 arahats disponíveis, assim, é uma coisa impressionante. Arahat, no caso, no budismo mais antigo, é um pouco diferente do Mahayana. Existem uns 4 estágios supramundanos, ou 4 estágios da iluminação. Arahat é o estágio final. É a iluminação completa e perfeita dentro da visão do budismo mais antigo. Está claro isso? Sim. Sim. Bom, aí tem uma coisa curiosa a respeito daquilo que foi recitado.
Primeiro, nesse primeiro Sangiti, né, só houve recitação do Vinaya, ou seja, dos preceitos monásticos e dos sutras. E os recitadores aí são duas figuras extremamente interessantes. Primeiro, o recitador do Vinaya, dos preceitos, foi um monge, um discípulo do Buda chamado Upali. Upali é uma figura importantíssima, porque ele pertencia à casta mais inferior de todos, os Shudras, os serventes. Inclusive, no momento que o Buda né, se dispõe a aceitá-lo como discípulo, né, ocorrem resistências na Sangha, que tinham muitos discípulos que eram de origem de Brahmânica ou de Kshatriya. Bom, o fato do Buda acolher o Upali como discípulo já é uma coisa extremamente importante dentro da simbologia do budismo mais antigo. Quer dizer, todo o contraste entre a comunidade budista e o sistema de castas. Mas é interessante, né? Porque o Upali se saiu muito bem, quer dizer, nessa tarefa. É uma coisa um pouco parecida. Tem pessoas, por exemplo, que acham, esses caras que estão entrando pelo sistema de cotas, esse bando de vagabundo que não vai estudar, que não vai dar em nada, que está só se aproveitando da universidade. Muita gente diz isso. Mas é engraçado que praticamente todo mundo que eu conheço que estudou pelo sistema de cotas são pessoas que estudam muito. Pessoas altamente competentes que conseguiram avançar bastante dentro dos estudos. Alguns ou algumas estão até ensinando dentro da universidade. Então, o Upali, num certo sentido, talvez possa ser visto como uma espécie de um precursor do sistema de cotas da Sangha, porque o fato de se saiu muito bem. Com todo esse preconceito que existia contra ele, ninguém dominou tão bem o sistema do Vinaya, dos preceitos monásticos, quanto ele. Tanto que ele foi quase consenso que ele tinha que ser chamado para recitar o Vinaya. Bom, segundo, né, que foi quem recitou os sutras, ou seja, os discursos do Buda dentro de uma linguagem mais coloquial. Aí é diferente do Abhidharma, se vocês lerem, vocês vão perceber. Foi o primo do Buda, o Ananda. O Ananda é outra figura interessante. O Ananda aparece nos escritos budistas como uma figura que tinha uma relação familiar muito próxima com o Buda. Tanto que tudo que é canto que o Buda vai, o Ananda está sempre ali. Se existisse o gravador de Sakyamuni, Ananda é que estaria trazendo o gravador para gravar tudinho que o Buda falava. Bom, tinha esse vínculo assim, pessoal muito forte entre os dois. Mas Ananda, né, ele também tinha algumas características em termos de atitudes que chamam muito a atenção sobre ele. Por exemplo, se o Upali foi uma figura, colocou em xeque, por exemplo, as discriminações de casta ou de raça, Ananda, num certo sentido, foi um proto-feminista da Índia Antiga. Existe toda aquela história que a tia do Buda, a Mara Prajapati, ela teria solicitado se ordenar como monge. Mas surgiram uma série de problemas, existiam resistências fortes a que as mulheres fossem ordenadas. Num certo sentido, quem foi o advogado das mulheres nesse episódio foi o Ananda. Quer dizer, num certo sentido, quer dizer, quase um feminista, quer dizer, na Índia Antiga. Se não fosse pela intermediação que ele desenvolveu, possivelmente a gente não teria as monjas da história do budismo. Mas o Ananda, né, ele também tinha uma característica interessante. Esses outros discípulos do Buda, os outros 499, era um pessoal meditador muito forte. Então todo mundo virou arahat sem grandes problemas. Só Ananda, coitado. Todo esse trabalho que ele fazia, quer dizer, de ser secretário do Buda Sakyamuni. Então o que acontecia com Ananda é que ele sabia tudo que o Sakyamuni tinha dito, porque ele tinha uma memória assim prodigiosa. Mas ele não tinha tempo para fazer muita meditação. Então, dos 4 estágios da iluminação, ele só tinha atingido o primeiro. Ou seja, daqueles que entram na corrente, o Surotapatana. É uma coisa curiosa. Quando os monges se reúnem para discutir quem que vai recitar os sutras, Ananda é quem conhece melhor, mas ele ainda não é arahat. Então ele não vai poder participar do concílio. O que Ananda faz? Pessoal,
espera um instantinho. Foi lá para o meio do mato, ficou meditando que nem um louco. Antes do concílio começar, já era Arahat. Aí ele pôde participar do concílio. Bom, e aí Ananda, ele recita os sutras. Só, Sim. me permite, qual é a característica que identificou, assim, o que é que dava esse reconhecimento? Ele Como? foi, meditou e voltou a Arahat. Ah, bom, aí você pergunta para eles. A gente volta 2.500 anos atrás. Bom, que hoje em dia, né, não vou dizer que não existe, mas como os arahats estão meio raros, é difícil você encontrar um deles para perguntar. Talvez se estivesse na literatura. Não, mas aí são critérios, por exemplo. Narrativas, né? Não que tem critérios dos obstáculos que você tem que superar para atingir cada um dos estágios. Como que se verificava isso naquela época, eu não sei. Mas, possivelmente, como tinham 499 arahats no salão, eu acho que eles deviam saber como fazer. Essa é uma pergunta interessante, né? Porque hoje em dia a gente não tem iluminômetro. A gente não tem aquela maquininha para detectar se o sujeito iluminou ou não iluminou. Mas, ao que parece, na época do Buda era fácil. Na época do Buda, seja o Buda, seja esses discípulos maiores, parece que eles não tinham grande dificuldade em identificar. Mas isso é uma pergunta interessante. Bom, mas fechando então, existem aí duas questões importantes para fechar o concílio. Primeiro, se nós formos ver pela descrição dos recitadores, tem referência já ao Vinaya, aos Sutras, mas não aparece referência ao Abhidharma, que é essa parte mais filosófica, mais analítica do pensamento budista. Segundo, eu não sei a rigor se existiram ou não já conflitos doutrinários desse primeiro Samgiti. Agora, não existe um registro histórico de que tenham ocorrido polêmicas, que nesse período já tenham ocorrido diferenças de posições. Não existe essa referência. Se existiu ou não, não sei, mas não consta que existiu. Bom, esse foi um Samgiti importante, que foi a primeira vez que os discípulos históricos do Buda, já o Buda ausente, tendo adentrado para o Nirvana, em que eles se reúnem para avaliar, né, a herança do ensinamento. Quer dizer, esse foi, num certo sentido, o ponto inicial, o ponto de partida, a partir do qual, né, foram se definindo os outros Samgitis. Então, só a respeito desse primeiro Samgiti, está tudo claro? Nenhuma dúvida maior? Não, assim, eu fiquei na dúvida quando o senhor falou que é um mito acreditar que existiu um budismo puro. E tudo que tem na literatura já mostra que já há uma linhagem, que já há as escolas. Sim. Aí eu fiquei pensando, isso se deve à influência dos 500 arahatas que estavam lá, que já vinham com alguma tradição anterior ao Buda. Eu fiquei... Não, acho que você não tem como deduzir isso daí pelo seguinte. Porque assim, eu leiga, sem ser estudiosa, eu acreditava que teria, historicamente, esse budismo puro, e com as traduções, com os contextos históricos, né, foram criando as escolas. Eu até então pensava assim, nesse mito. Pensa bem, a gente não tem como discutir isso a respeito do primeiro Samgiti. Nesse momento você só tem a memória da comunidade, você não tem nada escrito. Quando eu falo que tudo que a gente conhece objetivamente sobre o budismo já pertence a alguma escola, eu estou falando da literatura escrita, dos registros escritos, e isso só vai aparecer pelo menos 300 anos depois. Então, quer dizer, tem períodos da história do budismo que a gente não tem como saber. Porque isso aqui que eu estou falando do primeiro concílio, tudo isso, como é que se diz? Ele só vai existir nos próximos 300 anos como memória. Você não vai ter nada escrito. Isso está claro? Não, isso para mim teve claro desde o começo, mas o que eu estou tentando colocar, não sei se eu fui clara,
é que a narrativa, após 300 anos, a narrativa desse primeiro Sangita. Mas nesse intervalo já ocorreram vários. Né? Não, vários. Essa narrativa ela essa narrativa da memória, essa narrativa escrita, esses textos. Então já vão se constituindo nessas escolas, né? Não tenta retratar, não há um reconhecimento, digamos, que houve esse budismo puro, mesmo já nos textos escritos, na narrativa textual. Sim. Não, porque, na verdade... E a narrativa textual ela tem a base da memória, né? Isso, sim, né? a gente não pode falar daquilo que existiu antes de surgirem os textos. Porque, por exemplo, todas as comunidades budistas que a gente conhece hoje em dia, elas podem ter registro de memória, mas todas elas já viraram texto. Pelo menos a maior parte. Então, é uma questão que a gente não tem como resolver. Agora, o que é possível dizer é que aquilo que existe como texto já pressupõe a influência de alguma escola. Isso está claro? Sim, está claro. Agora não está claro o surgimento disso. Por que isso? Por que uma escola já? Não é já. Não. Eu só coloco que você tem que pensar pelo menos uns 300 anos de intervalo. E como os indianos adoram polêmicas e discussões, isso era quase inevitável que acontecesse. Bom, estou brincando, mas é perto disso. Tudo bem. Bom, mas está claro isso, pelo menos. Sim. Então, vamos para o segundo Sangita, que é relativamente tardio, que é o chamado primeiro Sangita de Pataliputra. Pataliputra. Bom, esse é mais complicado pelo seguinte. Existem alguns autores que acham que esse primeiro Sangita de Pataliputra foi quase uma hipótese criada pelos acadêmicos para explicar determinadas cisões que ocorreram no budismo nessa época. Que por assim dizer, o primeiro grande racha vai começar em Pataliputra. E aí, quando começa a rachar, a coisa fica feia. Vejam bem, não é à toa, né? Que a gente tem todas essas polêmicas sobre o budismo na internet. Você fala uma coisa um pouco diferente do que as pessoas dizem, logo vem um monte de gente furioso, botando isso, né? Já não é de hoje. A coisa vai longe. Mas a gente tem que pensar um pouco, né? O que seria isso. Então, primeiro, esse segundo, supondo que o Buda Sakyamuni teria entrado no Parinirvana por volta do século V a.C. E esse Sangita de Pataliputra I, supostamente ele ocorreu, quer dizer, no ano 350 a.C. Isso significa que tiveram pelo menos uns 100 e poucos anos de intervalo entre uma coisa e a outra. Bom, primeiro problema, que aparece assim muito forte, muito marcado assim nesse Sangita. Nessa época, não vamos pensar que são dois grupos completamente uniformes, porque cada um desses grupos tinha subdivisões assim muito grandes. A literatura depois vai mostrar que isso é extremamente complicado, extremamente complexo. Mas nesse concílio, não só vão existir discussões doutrinárias, discussões sobre o ensinamento, como também vai ocorrer, por assim dizer, não é um racha qualquer. Possivelmente dizer o grande racha na história do budismo. Bom, quando eu penso em meus termos, eu fico até pensando, por exemplo, Marx e Bakunin na Primeira Internacional, algumas que parece com isso. Bom, o que eu estou querendo dizer com isso? Tinham dois grupos, que eram os Staviravadas, os Staviravadins. Geralmente eles são apontados como um grupo assim mais tradicionalista. Bom, dos Staviravadins vai surgir muita gente boa. Por exemplo, nós Sarvastivadins, o pessoal do Theravada do sudeste da Ásia, toda essa turma vem via Staviravadins. Agora, vai ter um outro grupo, muito forte na época, que vão ser os chamados Mahasangikas.
Mahasangika, no caso, vocês já devem deduzir pelos próprios termos. Maha é grande, Mahatma, grande alma. Sangika vem de Sangha, quer dizer, de comunidade, de Sangha mesmo. Ou seja, são os defensores, os postuladores da grande Sangha. E uma coisa curiosa, grande parte dos manuais sobre o budismo, isso tanto em japonês quanto em línguas ocidentais, eles costumam dizer, nesse momento os Taviravadins conservadores se confrontaram com os Mahasankhas progressistas. Qual é o critério que existe para dizer que um era conservador e o outro era progressista? Para mim é uma coisa meio vaga. Mas o fato, né, é que nesse momento aparece assim, aquele primeiro racha de pontos de vista. É uma pena que na época não tinha Facebook. Que se tivesse, né, ia dar daquelas polêmicas assim de matar. Mas quais eram as principais divergências? Aí, eu tenho que advertir vocês que essas duas divergências principais não são brincadeira. São uma coisa que a gente tem que considerar a fundo, tem que meditar a fundo sobre elas, que são diferenças muito básicas, muito fundamentais, em termos até mesmo daquilo que a gente chama de budismo. Primeiro tópico. Esse vai ser um tópico decisivo, que acredito que possa ter começado aí, na minha época, no Japão, o tópico que mais se discutia, os Taviravadins. Eles negavam que existisse uma mente originariamente pura. Quer dizer, existem as mentes mundanas, puras e impuras, mas a mente do caminho, a mente supramundana, ela só pode ser suscitada pelo ensinamento. Ela não existe como uma coisa já dada dentro da consciência. Esse era o ponto de vista dos Taviravadins. Bom, os Mahasankhas vão dizer o oposto, na maior parte dos casos, pelo menos. Ou seja, os Mahasankhas vão defender que existe uma mente, um nível mais profundo, que é originariamente pura, que é originariamente iluminada. Bom, qual dos dois estavam certos? Esse é um ponto que ainda divide o budismo no mundo inteiro. Se vocês forem ver, por exemplo, na China, no Tibete, até no sudeste da Ásia, que é mais Taviravada do que Mahasanghi, aqui e ali vocês vão encontrar sempre esse tipo de polêmica. Agora, existe um outro ponto polêmico, que tem tanto quanto importância quanto esse primeiro, que é o seguinte: os Taviravadins, eles defendiam, né, que é necessário você analisar os sutras em duas categorias. Ou qualquer coisa que aparece com sutras na literatura budista, você tem que aplicar a distinção entre sutras definitivos e não definitivos. Vou dar um exemplo. Um sutra que fala, por exemplo, que existe uma alma, um sujeito, uma identidade que fala cometendo atos bons ou maus, essa mesma pessoa vai sofrer as consequências do karma. Dentro da posição de Taviravadinha, esse é um sutra não definitivo. Ou seja, é um sutra ajustado ao senso comum cotidiano. Ele pode ter uma função pedagógica, mas ele não é estritamente verdadeiro. Agora, um sutra que fale, por exemplo, que os 5 agregados são impermanentes, são insatisfatórios, que eles são vazios de Atman, que eles não têm um Atman, esse pode ser lido literalmente. Ou seja, esse representa realmente o ponto de vista do budismo. Agora, os Mahasankhas, de um modo geral, tinham uma única exceção. Eram alguns Mahasankhas um pouco diferentes da média, chamados Bharushrutyas. Bharushrutyas são aqueles que ouvem muito, que eles não aceitavam a posição oficial dos Mahasankhas, eram mais próximos dos Taviradins do que propriamente dos outros Mahasankhas. Mas os Mahasankhas, em geral, eles defendem a posição que sutra é sutra. O que está escrito nos sutras tem que ser entendido literalmente. Então você não tem essa distinção entre sutra de caráter definitivo e não definitivo.
existem outras descrições. Se vocês pegarem outras literaturas budistas antigas, vão aparecer descrições bastante diferentes do que foram os tópicos polêmicos entre os Mahasankhas e os Thaviravadins. Mas, dentro daquilo que me parece mais significativo, eu acho que esses dois tópicos já são bastante para compreender a dimensão, quer dizer, que esse racha passou a assumir. Isso é uma coisa antiga, mas que ainda hoje traz a sua sombra para a maior parte das comunidades budistas que existem no planeta. Bom, nesse Samgiti Pataliputra número 1, ao que consta, não existe ainda uma referência explícita ao Abhidharma, mas esses tópicos que foram referidos, esses pontos de discussão, eles têm implicações profundas para o desenvolvimento do Abhidharma. Então você já tem aí um ponto importante. Se vocês pegarem, por exemplo, os sutras de diferentes escolas, estou falando aí das escolas mais antigas, tem evidentemente diferenças, mas os sutras são relativamente uniformes. Agora, vocês pegam o Abhidharma de escolas diferentes, por exemplo, pega o Abhidharma Theravada e o Abhidharma Sarvastivada, vai estar cheio de pontos de vista radicalmente conflitantes, porque o desenvolvimento do Abhidharma está fortemente associado à polêmica entre as escolas. Quer dizer, a você desenvolver pontos de vista lógicos que referendavam determinadas posições. Então é natural que com o desenvolvimento das escolas, a formulação do Abhidharma vai se tornar assim mais forte. Bom, então, primeiro, alguma dúvida a respeito desse segundo Samgiti? Pataliputra número 1. Tive mais dificuldade de entender. Ele traz mais complexidade quando eu tenho referência para chegar nele. Mas eu entendi assim, a essência, né, que essa grande divisão, como o senhor falou, elas são tão fortes que pode até levar mesmo a compreensão de budismo bem diferente. Né? Sim. Que vai levar à prática, à visão. São cisões mesmo de visão, Sim. de caminho. E isso você vai ver em praticamente todas as tradições budistas. Mesmo o Theravada, que parece uniforme, se você for procurar a fundo, você vai ver linhas no Theravada que são mais para um lado ou para o outro. Mas que ajuda muito a entender o chão, né? Digamos assim, a base de onde surgem essas grandes cisões, que elas vão também se traduzindo e se manifestando por diversas raízes, né? Sim, e de diversas formas. E de diversas formas. E isso é uma coisa importante pelo seguinte: por mais que você tente apresentar aquela visão muito politicamente correta do budismo, que está todo mundo de acordo, que não tem problema nenhum, isso é um problema recorrente. Aquele tipo de questões, né, que você expulsa pela porta e volta pela janela. Então não tem jeito, quer dizer, são problemas que você acaba tendo que lidar, porque de uma forma ou de outra, eles reaparecem na história do budismo, e às vezes nos locais mais inusitados. Quem conhece bem o budismo por dentro, né? Quem viveu dentro do budismo durante muito tempo, principalmente quem viveu a realidade de diversas tradições, percebe isso com uma clareza muito grande. Isso está claro? Sim. Ótimo. Ou seja, a única coisa importante é ter clareza que nesse concílio, ou nesse Samgiti, ocorre realmente um choque de pontos de vista muito grande, que pelo menos esses dois tópicos vão ter uma importância muito central. Isso está claro? Sim. Ótimo. Assim, a gente poderia dizer quase antagônicos, né? Eu acho que é antagônicos mesmo. Antagônicos mesmo, né? Eu digo quase por causa do tempo da referência, mas é muito forte mesmo. Sim. Então podemos ir para o terceiro agora. Estou bem curiosa. Sim. Terceiro vai ser meio chato, para falar com franqueza. Terceiro, né, que seria o Samgiti de Pataliputra 2, Pataliputra número 2. Bom, ele é mencionado só nas fontes do Kanoni Pali. Ou seja, no budismo chinês, no budismo tibetano, ao que consta, não existe referência a esse Samgiti.
ele só aparece na literatura budista de países como Sri Lanka, Tailândia, Birmânia, Laos, Camboja. E isso não é por acaso. Vejam bem. Ele teria ocorrido por volta do ano 250 a.C. E aí nós já temos uma característica tanto política quanto doutrinária muito forte. Esse concílio, ao que consta, ele é convocado por o rei Ashoka. Vocês devem saber, né? Foi aquele rei que era um guerreiro muito violento no início da vida, depois ele se converte ao budismo. Ele muda de conduta, por assim dizer. Mas certamente, quer dizer, nesse concílio Pataliputra número 2, desculpe, existe aí toda uma vinculação muito direta com o poder real, com a realidade da política da época. Segundo, esse concílio vai ser presidido por um monge chamado Moggalliputta Tissa, que é um monge muito importante na história do budismo do Sudeste da Ásia. Se você pensa, por exemplo, em termos de China, de Tibete, de Japão, acho que só os especialistas em estudos budistas vão saber a respeito do Moggalliputta Tissa. Mas no Sudeste da Ásia, ele é representante de uma tradição ancestral do Theravada. E ele tem uma certa importância como uma figura histórica, doutrinária. Consequência desse concílio, vocês já devem ter percebido que existe nesse concílio, quer dizer, uma certa preocupação de estabelecer uma certa ortodoxia, uma certa visão ortodoxa do budismo. A consequência principal desse concílio é que vai se consolidar pela primeira vez a ortodoxia dos chamados Vibhadyavadins. Desculpe que o termo é difícil. Na literatura chinesa se refere a eles como Fanbi Lungshi, ou seja, os distincionistas, os que fazem distinções. E o importante é que eles ainda não são o Theravada, mas são os antepassados, são a escola a partir da qual o Theravada vai se desenvolver. E isso, praticamente, vai dominar, quer dizer, todo o quadro do budismo no Sudeste da Ásia. Praticamente todo o budismo Theravada, todo o budismo dos países como a Birmânia, Sri Lanka, Tailândia e outros, vai vir direto ou indiretamente, quer dizer, dos resultados desse concílio. Bom, e o outro, que aponta aí para uma característica política também muito clara, é que praticamente as outras tendências todas são expulsas. Nós, Sarvastivadins, fomos expulsos do Pataliputra. E aí, nós já percebemos que é muito visível aí uma articulação, por exemplo, entre o pensamento filosófico e a dimensão política, a formação de uma ortodoxia de pensamento ligada, direta ou indiretamente, ao poder político. E uma consequência importante daí, possivelmente, foi nesse concílio que surgiu pela primeira vez a formulação do Abhidharma. O Abhidharma, quer dizer, enquanto pensamento teórico, lógico, enquanto o terceiro membro do Tripitaka, ele vai se consolidar a partir desse concílio. Alguma dúvida sobre o concílio de Pataliputra II? Fazer aqui um sangue. Quantas dúvidas? Essa é que eu tenho. Está todo mundo. Está claro, então? Fala. Eu vou dizer coisas bem... Fica muito à vontade, dizer coisas bem simples. Mas é claro. Né? Na década de 90, começo dos anos 2000, tinha muita crítica na revista Caros Amigos, quando saiu uma matéria sobre o budismo tibetano, e falava-se muito, né, dessa relação política. Por exemplo, os lamas, né, da família real lá no Tibete, tinham uma relação muito forte com a política, e se criticava. E tinha a China, né, a China que seria socialista, e
E vinha essas críticas muito, muito fortes. Aí eu fiquei pensando, será que tem influência desse segundo Sangeet? Dessa relação? Influência remota tem. Agora, o grande problema... Rei que convoca. Sim, não, nesse sentido genérico, certamente. Da política, muito evidente Sim. da política. Agora, a única advertência que eu quero colocar, no contexto tibetano, já são tantos séculos de intervalo. Você tem, por um lado, a realidade do budismo Mahayana, por outro lado, você tem a realidade histórica, social do Tibete. Então, você já está lidando com uma realidade muito tardia, muito diferente. Mas, em linhas gerais, quer dizer, a vinculação forte, quer dizer, entre o budismo e o poder real, se evidencia muito mais a partir desse concílio do que dos anteriores. Isso é bastante claro. Isso é um problema que tem que ser bem encarado. Você não pode, pura e simplesmente, fazer de conta que isso não existe. Mas está claro, então, Pataliputra 2 está mais ou menos claro. Nenhuma dúvida maior. Bom, então vamos para o final. E aí? Eu gosto de falar do final. Concílio de Kaniska, que é a revanche Sarvastivati. É o momento que a gente punha aqueles horríveis Theravadins para fora. Realmente, eu fico, sempre que eu falo isso, eu fico emocionado. Não tem como me controlar. Bom, o que acontece é o seguinte. Concílio de Kaniska, aí também, teria sido convocado pelo rei Kaniska I e presidido pelo monge chamado Vasumitra. É o monge Sarvastivati, dos bons. Barra pesada. Contando com a presença de 499 monges. Aí, ao que consta, não se fala se eles eram arahats ou não. 200 anos depois, acho que os arahats já não eram tão numerosos. A coisa já estava ficando mais difícil. Bom, ele teria ocorrido por volta do século I, II da era cristã. Ou seja, um concílio relativamente tardio. Mas a consequência é uma maravilha. Foi uma consequência, foi alguma coisa com grandes consequências históricas. Foi a consolidação da ortodoxia Sarvastivadi. Nós botamos aqueles bobocas do Theravada para fora. E aí se consolidou o Tripitaka da escola Sarvastivada, principalmente a nível de Abhidharma, que ia posteriormente se dividir nas linhagens, por exemplo, da Kashmira e de Gandhara. E isso vai ser muito importante, no caso do budismo tibetano, porque os estudos de Abhidharma que vocês têm no Tibete vêm daqui. De um modo geral, quer dizer, se você falar de estudos de Abhidharma no Tibete, você praticamente está dizendo a mesma coisa que o estudo do Abhidharma Kosha. E como o Abhidharma Kosha é uma obra tardia, que é uma espécie de uma síntese entre os pontos de vista de Kashmira e de Gandhara, e é mais ou menos esse budismo que vai entrar, quer dizer, na região do Tibete. Vocês vejam, o Tibete é quase um país sarvastivadinho. Os monges todos são ordenados no Vinaya Mula Sarvastivada. O próprio Dalai Lama é um bico Mula Sarvastivada. Todo o Abhidharma que se estuda vem do Abhidharma Kosha, ou seja, o nosso Abhidharma. Não tem nada a ver com a escala do Sudeste da Ásia. Praticamente, isso é um domínio Sarvastivada. Vamos assumir isso. O budismo tibetano, em grande parte, é um budismo Sarvastivadinho. Ou seja, tem que ver com nós. Eu fico meio enfático quando falo essas coisas. Bom, então, esse é mais ou menos o processo. Em linhas muito gerais, né, através do qual foi se formando a literatura budista através dos séculos. E aquele formato antigo, né, dos 9 ou das 12 sessões do ensinamento, foi lentamente cedendo, foi se transformando naquilo que a gente conhece hoje como Tripitaka, quer dizer, os 3 sextos dos sutras, do Vinaya, do Abhidharma. Só algumas observações finais sobre esse tópico, antes da gente entrar no tópico seguinte. Vamos ver o seguinte. Quando a gente fala, por exemplo, Tripitaka. Tripitaka são os sutras, o Vinaya, o Abhidharma. Às vezes as pessoas alimentam a fantasia que o Tripitaka é igualzinho em tudo que é lugar. Por exemplo, que
O que está escrito em tibetano, em pali, em chinês é exatamente a mesma coisa. A única coisa que muda é a língua. Isso é uma bobagem. Eu passei grande parte da minha vida estudando o Tripitaka chinês. No tempo que eu passei na Universidade de Nagoya, quer dizer, eu fui um ano estudante do Departamento de Filosofia Indiana da Universidade de Nagoya. E aí foi interessante, né? Porque tinha lá o Tripitaka tibetano inteiro. Eu podia avaliar sessão por sessão o que tinha no Tripitaka tibetano. E era muito diferente do Tripitaka chinês. Então, os materiais, né? Depende da tradição que foi traduzida, daquilo que é enfatizado. Agora, Tripitaka não é uma equivalência material de que todos os Tripitakas são iguais ou têm a mesma coisa. Tripitaka é um formato. Ou seja, tem o formato dos sutras. Os sutras, eles são aqueles discursos do Buda em uma linguagem mais cotidiana, mais coloquial. Então, a estrutura do sutra, geralmente, quer dizer, estava o Buda em Rajagriha, então, com 250 discípulos. Então, naquele momento, o leigo tal se dirigiu ao seu Buda perguntando-lhe. Aí o Buda respondeu. Não é que aí não tenha filosofia, não tenha coisas teóricas ou lógicas. Mas tudo acontece numa situação cotidiana. E o Buda emprega uma série de exemplos, de metáforas, que vêm da vida cotidiana. Não é uma análise filosófica teórica pura. Bom, o Vinaya, né? Eu confesso para vocês, é o que eu menos conheço do Tripitaka. Basicamente, essas são aquelas regras da vida monástica. A Vinaya, em sânscrito, significa costumes. São os hábitos, os costumes que regulam a vida comunitária dos monges, da comunidade monástica. E o Abhidharma? O Abhidharma, esse é terrível, é o seguinte. Vocês abrirem o texto de Abhidharma, vocês quase nunca vão encontrar aquele discurso dos sutras. Aqui estava o Buda em um dia em Rajagriha, acompanhado de 250 discípulos. Aí o monge tal perguntou ao Buda. Não vai ter nada disso no Abhidharma. Abhidharma, categorias teóricas. 5 agregados, 12 entradas, 18 esferas. Nas 18 esferas nós temos 6 bases, 6 objetos, 6 consciências. O discurso é todo assim. Se você não domina as categorias, você não tem a menor ideia do que eles estão dizendo. As más línguas dizem que o Abhidharma é muito árido. Mas ele é árido para quem não entende o que está em pauta. Então nós temos essas 3 divisões. Ou seja, em todos os Tripitakas, em Pali, em sânscrito, em chinês, em tibetano, nós temos os materiais divididos grosseiramente nessas 3 seções. É por isso que a gente chama de Tripitaka. Mas não pensem, né, que vai ser tudo a mesma coisa. Vocês estudarem, por exemplo, o Abhidharma Pitaka tibetano. Vocês chegarem no sudeste da Ásia, é completamente diferente. Os próprios textos são diferentes, embora lidem com tópicos, não diria idênticos, mas pelo menos parecidos. Bom, e aí, um ponto final só que eu gostaria de colocar sobre essa questão das escolas. Eu acho às vezes engraçado. Acontece às vezes de eu conviver com acadêmicos da área do pensamento oriental, pessoas extremamente competentes, pessoas extremamente capazes, extremamente bem informadas, mas que ainda hoje alimentam a fantasia, que o Canon Pali está na origem de tudo. O Canon Pali, o mais antigo, é o único, e que tudo que tem em chinês, em tibetano, são traduções do Canon Pali. Isso é uma bobagem completa. Na verdade, a tradição Pali é apenas uma das tradições budistas mais antigas. Essas tradições todas se desenvolvem de uma forma mais ou menos independente. Então, na verdade, nós não temos uma única fonte originária de onde tudo tenha vindo. Nós temos uma diversidade de fontes, que isso sim merece avaliação. Bom, claro, evidentemente, você sabe, nós, Sarvastivadis, somos melhores. Mas isso não significa que a gente está desmerecendo os outros. Eles têm lá seus méritos, poucos, mas têm. Bom, agora, isso, essa primeira parte da aula, é a descrição de como que se desenvolve a literatura do budismo mais antigo. Acho que isso é importante até para poder ler os textos, para poder ter ideia do que está em pauta nos textos.
Agora, nós vamos entrar em um tópico completamente diferente, que são os tópicos do pensamento budista mais antigo. E a coisa vai ficar feia. Eu já estou advertindo. Bom, primeira coisa. Eu queria dar um exemplo aqui, a partir do padrão dos estudos de filosofia, por exemplo, nos seminários católicos. Eu acho que é um exemplo que facilita muito a compreensão do que eu vou querer dizer. É uma coisa muito interessante. Eu tenho diversos amigos que estudaram durante muitos anos em seminário. Ou seja, amigos que muitas vezes, a primeira formação intelectual que eles tiveram veio do seminário católico. Tiveram 3, 4, 5, 6 anos estudando no seminário. Curiosamente, eu não sei por que isso acontece. Praticamente todos os amigos que eu tenho que vêm desse pano de fundo, nenhum deles se tornou padre. Todos eles abandonaram o seminário um pouquinho antes de se tornarem padres. Bom, tem alguns até, amigos muito próximos meus, que hoje em dia inclusive são ateus. Descobriram que eram ateus no seminário, mas isso é outro problema. Isso não tem nada a ver com o que eu estou querendo dizer. Mas, dentro da tradição católica, vocês devem saber, Tomás de Aquino é um pensador muito central, muito importante. Se você quiser entender a filosofia católica, a teologia católica, se você não estuda minimamente Tomás de Aquino, você não entende praticamente nada do que é a vida intelectual do clero católico. Agora, eu não sou um especialista na área, eu vou me enfiar aqui nas descrições que esses amigos meus me fizeram. Geralmente, quando você vai estudar no seminário católico, você tem aqueles tópicos da filosofia escolástica. Então, São Tomás ensinava tal e tal e tal coisa. Você tem tópicos de discussão que você tem que estudar, que analisar para poder discutir São Tomás. Isso, por um lado, é muito importante pelo seguinte. Se você for exigir logo de saída que os seminaristas vão ler a Suma Teológica direto, a coisa não vai dar certo. Então, de um modo geral, você tem aquela aproximação, tem determinados tópicos de estudo que você aprende, que você discute, que aquilo te dá uma ideia, quer dizer, do que São Tomás estava discutindo, o que ele estava tentando esclarecer. Agora, quem conhece minimamente que seja, eu conheço muito pouco, quem conhece minimamente que seja, o que foram os estudos da filosofia tomista, da filosofia de Tomás de Aquino no século XX, por autores de filosofia, deve ter clareza, né, que o pensamento de Tomás de Aquino tem uma sutileza, tem uma profundidade infinitamente superior ao que você pode deduzir dessa literatura de tópicos de discussão. Eu vou dar só um exemplo que eu conheço um pouco melhor. Tem um filósofo escocês, radicado nos Estados Unidos, chamado Alasdair MacIntyre, que ele escreveu muito sobre a ética, uma ética moderna, contemporânea, a partir de São Tomás. Bom, a complexidade, a argúcia, a sutileza daquilo que MacIntyre desenvolve é uma coisa de um nível tal, né, que você não tem como deduzir aquilo a partir daqueles tópicos de discussão que você tem no seminário católico. É muito mais complexo, é muito mais sutil. 30 minutos. Bom, então, eu posso ser bastante breve agora. Bom, isso eu estou colocando como exemplo, porque muitas vezes a gente não tem noção disso, mas acontece uma coisa muito parecida no universo budista. Muito parecida mesmo. São os chamados manuais de doutrinas budistas, que isso você estuda em vários países. Bom, primeiro, um pouco da minha experiência japonesa no caso. No Japão, né, tem diversos manuais monásticos importantes, mas tem um que é muito famoso, é mais famoso que qualquer outro, é o chamado Hashuko-yo, de um monge chamado Gyonen, que é a descrição daquilo que na época eram as 8 escolas do budismo japonês. Hashuko-yo é uma obra importante. As descrições são bem feitas. Ele não comete assim, erros muito grosseiros. Mas se você conhece a filosofia budista um pouco melhor,
e você lê aquilo com mais atenção, você começa a perceber que alguma coisa suspeita, alguma coisa errada tem no texto. Por exemplo, vamos falar as 4 primeiras escolas que têm que ver com o budismo tibetano. Então, a escola do Abhidharmakosha, que seria mais ou menos equivalente ao que os tibetanos chamam de Vaibhashika. A escola Satyasiddhi, mais ou menos equivalente ao que os tibetanos chamam de Sautrantika. A escola das características dos dharmas, que é alguma coisa parecida com o que os tibetanos chamam de Yogacara. E a escola dos 3 tratados, que é mais ou menos o equivalente japonês da escola Madhyamaka de Nagashu. Bom, é uma coisa engraçada que você fala. Primeira escola, o Abhidharmakosha, ela esclarece uma das modalidades do vazio, mas ela é deficiente porque ela só fala de um vazio, não fala de 2. Mas a segunda escola, ela fala de 2 vazios, mas tem uma forma deficiente. A terceira escola avança nos 2 vazios, mas ainda tem algum problema. Só na quarta que... Ou seja, tem aí toda uma pirâmide doutrinária. Se presume que alguns ensinamentos são superiores ou inferiores. Se fala disso como se fosse auto-evidente, quando na verdade não tem nada de auto-evidente. Por que o Abhidharmakosha é inferior? Porque ele só defende uma das modalidades do vazio. Você não tem uma discussão aprofundada disso. Mas esse é um grande problema de todas essas literaturas, dos manuais monásticos. Bom, os manuais tibetanos. Como eu não conheço a língua tibetana, eu nunca li em tibetano. Mas desde que eu era guri, eu tinha 20 e poucos anos de idade, eu vivia lendo esses troços em tradução para o inglês. Aquele autor norte-americano, Herbert Gunther, eu lia muito as traduções que ele fazia desses manuais. E aí, se você lê esses manuais, você percebe uma situação parecida. Por exemplo, se nós formos estudar em termos da visão acadêmica moderna, então, historicamente, Vaibhashika, Sautrantika, Yogacara, Madhyamaka e Yogacara. Yogacara vem no fim, que é o que vem depois, historicamente. Mas não é nisso que os tibetanos estão interessados. Não importa aí, por exemplo, se Yogacara ou Madhyamaka vem primeiro ou depois, porque o que vai importar para os autores tibetanos, no caso, é qual que é mais profundo doutrinariamente. Daí que o Madhyamaka sempre vem no fim. Agora, por que é assim? O que nos leva a pensar que realmente seja assim e não pode ser de outra maneira? E nós encontramos uma diferença muito parecida, com as discussões filosóficas sobre São Tomás para valer e os manuais de instrução, quer dizer, de seminário. Ou seja, o que eu quero dizer, dessas 4 escolas do budismo indiano transmitidas no Tibete, Vaibhashika, Sautrantika, Yogacara e Madhyamaka, só as 2 primeiras pertencem ao budismo clássico. Ou seja, os Vaibhashikas, os Sautrantikas. Bom, eles vão ser o objeto do nosso estudo nas próximas 3 semanas. Mas o mais importante aqui é o seguinte. Eu tenho uma tese sobre o desenvolvimento da filosofia budista na Índia. E a minha tese basicamente é o seguinte. O ponto de partida da filosofia budista na Índia é a consolidação da teoria dos dharmas da escola Sarvastivada, que é uma coisa de um rigor, de um detalhe impressionante. Não é nada que você possa entender minimamente a partir dos manuais. E, em segundo, as críticas que essa teoria sofreu a partir dos Sautrantikas, dos Yogacharyas, dos Madhyamakas. Nos manuais dá a impressão, os manuais às vezes parecem que você filma uma luta de boxe, já definindo o vencedor, mas se subir no ringue de verdade, a gente não sabe o que vai acontecer. Ou seja, quando nós pensamos isso filosoficamente, não é tão simples quanto possa parecer nos manuais. Bom, é o que eu tinha para dizer hoje, podemos conversar, supondo que algum tempo tenha sobrado, podemos conversar. E hoje que eu estava querendo ser breve, nada mais. A minha pergunta não tem nada a ver com o que foi falado hoje. Me perdoe assim.
Eu tenho uma pergunta. Eu também já fui à Índia. Eu passei um mês lá em 2011, mas fui com outras pessoas de outras tradições e tudo. E eu fiz um caminhar lá dentro da Índia, de Mumbai para Delhi, para Vrindavana, e outras cidades lá. Fui também para Orissa, em Puri. Visitei vários lugares, vários vilarejos lá pela Índia. E interessante é que lá, dentro do que eu observei, né, das deidades e tudo, se comentava que a deidade, que o Buda é uma das encarnações de Krishna. Ah, E aí, diante de sua também experiência lá pelo Oriente, pela Ásia e tudo, eu gostaria de saber, assim, sua opinião sobre essa colocação. para mim é impensável. Porque dentro da visão do hinduísmo, Jesus Cristo é a encarnação de Cristo. Maomé, todo mundo acaba virando encarnação, todo mundo que tem um ibope religioso alto acaba virando a encarnação de Cristo. Eu respeito que os hindus acreditem nisso, não tenho nenhuma objeção enquanto eles forem hindus, mas enquanto budismo é inaceitável, porque no budismo nem Deus existe. Como é que pode ser encarnação de Deus? Como é que pode existir encarnação de Deus num ateu? Então, para o budismo isso não faz sentido. Gratidão. Mais alguma questão? Eu vou colocar assim como uma colega ali nas palavras simples aqui, como eu vou sem conhecimento profundo. Mas quando você disse da questão da segunda escola, do segundo concílio, de eles levarem os sutras ao pé da letra, mas naquele tempo não existiam as traduções dos sutras, né? Porque depois lá adiante, a partir das traduções, eles começam a ficar, cada um tem o seu significado. Então eu acredito que quando se diz lá que tinha que levá-los ao pé da letra, existia apenas uma maneira de escrevê-los, né? Não, porque nessa época não tinha nada escrito. Então, O problema não é esse. É que talvez você não tenha percebido o alcance do que a cultura mnemônica significa para a Índia. Os textos estavam na memória da comunidade. Agora, na medida que os textos estavam na memória da comunidade, surge o problema de como interpretá-los ou de como compreendê-los. E aí tem um racha de verdade. Porque a posição, como é que se diria, do Stavira-Vadin tradicional, você tem que dividir os sutras em sutras definitivos e não definitivos. A grande parte dos sutras você não pode entender literalmente. E a posição Mahasankhya é o contrário, né? Sutra é sutra. O que está escrito no sutra é sutra. Então, isso, né, independe completamente do problema se tem ou não tem texto. Quer dizer, como a literatura, mesmo não escrita, ela existe enquanto memória. O problema aí não é a existência ou não do texto, mas os critérios de leitura do texto. Entre os Stavira-Vadins e os Mahasankhas eram radicalmente distintos. Tem uma pergunta, tem mais de esclarecimento, acho, para eu entender. O senhor fala que o budismo no século XII, na Índia, ele desaparece. Eu anotei aqui. Ele tem um declínio no século XII? É isso? Não, ele já estava em declínio há bastante tempo. Quer dizer, o século XII e XIII da era cristã é quando desaparecem praticamente todos os últimos sinais do budismo na Índia. Com exceção, existem algumas regiões periféricas, por exemplo, ali próximo do Bangladesh. Eu me lembro isso pelo seguinte: eu conheci membros de uma etnia budista que existe no Bangladesh, que eles têm um Tripitaka próprio, na língua deles, e eles são uma tradição muito antiga, que sobreviveu na periferia do universo indiano. Então, aqui e ali, sempre tiveram sobrevivência os budismos, mas mais ou menos por volta do século XII,
aqueles traços fortes da presença do budismo são apagados. Agora, o que a gente tem que levar em consideração é que o budismo indiano já atravessava um processo de decadência já há bastante tempo. Não é uma coisa que tenha acontecido de um dia para o outro. Sim, assim, entender, fico tentando alcançar um pouco, porque tem que entender o contexto da Índia, né? O contexto Sim. religioso que é muito diverso. Eu li um livro, Vislumbre da Índia, que foi Otávio Paz, que ele escreveu a experiência dele como diplomata. Sim. E aí ele vai fazendo a relação da política e da religião, que a religião vai relacionando tudo, é a política, é a comida, é a arquitetura, é a dança. E ele foi observando, então assim, quando diz que houve esse declínio do budismo, aí eu faço a pergunta, então quando é que ele esteve no apogeu? Né? Com essa diversidade da Índia, porque ele fala do hinduísmo muito forte, isso é uma visão mais moderna, lógico, né? Mais contemporânea até. Sim, sim. Assim, como eu nunca fui à Índia e a gente começa a fazer também traduções, né, do como seja a Índia a partir da nossa realidade, né? Vai se ancorando na nossa cultura. Se eu pudesse falar um pouco melhor, porque eu fiquei, eita, a minha ignorância, porque eu nem sabia que o budismo tinha tido esse declínio na Índia. Né? Não, existe todo um debate a respeito de quais teriam sido as causas do declínio do budismo na Índia. Agora, você pode dizer o seguinte, do início do budismo com Sakyamuni até mais ou menos lá por volta do século VI, VII da era cristã, você pode dizer que é o apogeu do budismo indiano. Inclusive, o desafio do pensamento budista era tão forte que praticamente toda a filosofia indiana teve que se rever. O impacto do pensamento budista foi uma coisa devastadora. Agora, a discussão, quer dizer, a respeito das causas tardias que conduziram à decadência do budismo indiano, isso é uma discussão principalmente histórica. E como eu não tenho acompanhado recentemente o que se discute a respeito, fica um pouco difícil. Agora, de um modo geral, é bastante claro que, pelo menos a partir do século VIII, IX da era cristã, o budismo começa a entrar numa espiral negativa de decadência. Tanto que, até mais ou menos o século VII, VIII, existia uma tendência muito forte na China de monges irem na Índia para estudar o budismo. Inclusive, os relatos dos peregrinos chineses na Índia, quer dizer, tem muita coisa escrita em chinês a respeito, muitas descrições sobre como que era a Índia na época, escritas em chinês. Mas, a partir do século XIII, essa tendência desaparece, porque o budismo desaparece na Índia. Então, o budismo chinês passa a se basear praticamente nele mesmo. A referência indiana, a partir dos séculos XII e XIII, ela se perde na China. Tá. Mais alguma questão? Não, acho que os próximos módulos, né? Assim, estou bem curiosa. Não sei se o curso vai fazer essa relação. A gente está estudando o budismo na Índia, pois quando a influência, né, completa, assim, muito forte do budismo indiano com o tibetano. Depois, quando é que ele chega lá no Tibete, né, a influência do Guru Rinpoche, assim, se a gente pegar um mapa, a expansão do budismo para outros países, né? Mas aí é uma história complicadíssima. Não se vai pegar pelo menos Não, em relação ao Tibete. Nesse curso, diretamente, a gente só vai trabalhar o budismo indiano. Agora, isso ajuda a compreender o budismo tibetano, porque o vínculo entre o budismo tibetano e o budismo indiano é muito direto. Não é uma coisa distante.
Então, tem muita coisa. Você pode ir em diversas regiões da China. As pessoas sabem que, em última instância, o budismo veio da Índia, mas já surgiram tantas tradições especificamente chinesas, né, que a Índia é uma referência distante. Não é o caso tibetano. Agora, o problema da transmissão do budismo no Tibete é complicadíssimo. Porque, ao que consta pelos historiadores, antes de chegar ao Tibete, ele já tinha se expandido por grande parte da Ásia Central. É a partir dessa expansão pela Ásia Central que um dia se esboça a ida do budismo para o Tibete. Então, mas, historicamente falando, eu acho que só um especialista sabe falar sobre isso. Porque não é uma questão fácil. Mais alguma questão, mais alguma dúvida? Eu tenho. Naquele segundo concílio, em que o senhor fala daquela divisão, daquela grande divisão com relação por exemplo, a essa mente, né? Uma parte dos participantes, essa mente, ela não era originariamente pura. Sim. E para uma outra parte, sim, né? Ela partia desse princípio. O que eu não consegui entender, assim, qual foi a consequência disso, por exemplo, essa divisão primeira, né? Nessa concepção do que seria essa mente. Ela vai originar escolas ou correntes, enfim, diversas dentro do budismo, ou essa questão ela vai emergir em várias escolas, ela vai continuar como sendo uma oposição assim de concepção, mas dentro de uma mesma escola. Tem de tudo, pelo seguinte. Tem escolas que têm uma orientação dominante fortemente voltada para uma ou para outra coisa. Eu posso dar vários exemplos. Agora, mesmo assim, cada escola que tem uma orientação dominante sempre tem uma certa oposição interna. Você sempre tem algum grupo minoritário que, em algum nível, tende a outra visão. Isso não formou necessariamente, então, duas escolas diversas, né? É uma questão que continua emergindo. Sim. Bom, tem várias regiões da Ásia, né, em que isso é debatido assim, com uma virulência extraordinária. Quer dizer, então não é uma questão que tenha surgido do dia para a noite. E que nem foi esgotado. Possivelmente, enquanto existe budismo no planeta, não será. Mas é importante procurar ter clareza do que isso significa. Em algum momento a gente não vai voltar mais para essa questão. Indiretamente, sim. Porque é uma questão de extrema complexidade. Dentro do budismo tibetano mesmo, isso é extremamente debatido. Vai dizer certas palavras em tibetano na frente de um Lama Gelupa, né, que a gente põe para correr. Bom, mais alguma questão? Tá bom.